Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Estamos abrindo agora, esse aqui é o primeiro episódio de uma série de vídeos que são especificamente para responder perguntas. E provavelmente são perguntas que você dificilmente vai conseguir encontrar as respostas. Vou falar sobre Floripa, sobre a profissão, sobre imóveis, sobre tudo. Principalmente eu vou responder as perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, no meu YouTube ou nas minhas redes sociais. Eu selecionei aqui 10 perguntas e vou responder todas elas. Mas eu vou responder logo depois da vinheta. Na verdade, eu nem sei se a gente tem vinheta. Se tiver, vai rodar agora. A pergunta que mais me chamou a atenção e que eu recebo com muita frequência, e ouvi vários boatos, é essa daqui, ó. Florianópolis está cara? Ainda vale a pena investir ou já virou uma bolha imobiliária? Como essa pergunta ela é muito boa e eu preciso dar uma resposta mais técnica, eu vou responder mais pra frente. Vamos partir logo para a segunda pergunta. Olha só, quais são os melhores bairros para morar no norte da ilha? Ingleses, Gaivotas ou Santinho? Qual é o melhor para cada perfil? Olha só que interessante. Só para contextualizar. Ingleses, na verdade, Gaivotas e Santinho são o mesmo bairro. O registro do bairro é Ingleses. Santinho e Gaivotas fazem parte. Eles são subdivididos para ficar mais fácil de entendimento, mas oficialmente tudo é Ingleses. Nós temos 3 perfis diferentes realmente. Ingleses, que provavelmente aqui a pessoa está falando mais da parte do Capivari, mais a parte central dos ingleses, é um perfil para quem busca ter mais praticidade. O valor dos imóveis ele é mais baixo por uma característica bem interessante, que é o fato de não ter escritura pública. Nessa região do Capivari, 90% dos imóveis não tem escritura pública. Logo, o preço deles acaba sendo inferior. Então a gente tem esse perfil de cliente que vai comprar um imóvel à vista, só que num valor um pouco mais barato. Santinho, eu vejo que é um perfil mais conservador. O pessoal que mora no Santinho são mais nativos da ilha e eles acabam comercializando esses imóveis entre eles. É difícil ter imóvel para vender no Santinho, tá? E Gaivotas é uma região mais nobre, uma região que o metro quadrado acaba sendo mais caro, mas em contrapartida é a região que tem a maior porcentagem de imóveis com escritura pública, ou seja, que podem ser financiados. E aí tem uma característica interessante. Nas Gaivotas nós temos mais proximidade com a praia, e isso também favorece para o aumento do valor desses imóveis. Já na parte central dos ingleses, ali é algo mais distante da praia e mais próximo de comércios, de mercados, de farmácia, de escolas particulares, enfim. Respondendo a pergunta, tem essas 3 diferenças nesses 3 bairros. Outra pergunta, provavelmente essa aqui é uma pessoa de fora. É verdade que Floripa tem uma das melhores qualidades de vida e segurança do Brasil? E por quê? Vários órgãos já fizeram estudos e levantamentos e comprovaram que Florianópolis é a capital mais segura do país. Crimes graves como assaltos e homicídios são os melhores índices do país, estão aqui na capital. Eu acredito que tem vários aspectos que contribuem para isso. Um deles é que nós somos uma ilha e isso faz com que os bandidos não queiram se esconder em um local onde só tem uma saída. Geralmente eles gostam de rota de fuga. E como Floripa tem pouquíssimas rotas de fuga, isso dificulta a ação dos bandidos. Então, essa é uma das características. A segunda, nós temos o estado de Santa Catarina como o estado mais seguro do país. A Polícia Militar de Santa Catarina foi considerada a melhor do país. Então, de um lado nós temos uma inviabilidade de fuga, do outro lado nós temos um policiamento bem efetivo. Recentemente, eles começaram a instalar circuitos de monitoramento, já existem há muito tempo, mas agora com reconhecimento facial. Ou seja, o ladrão colocou o pé na rua, automaticamente ele será reconhecido e as guarnições são enviadas. Nós temos vários casos aqui de ladrões, bandidos que vêm de fora e chegam aqui e acabam se frustrando porque eles veem que aqui não é fácil.
Existe criminalidade, existe. A maior quantidade de crimes são golpes e também furtos, no sentido de morador de rua viu ali a oportunidade, foi lá e pegou, enfim, essas são. Mas crimes graves, homicídios, Florianópolis realmente desponta e essas são as principais razões. E o outro lado também é um estado que ele é mais posicionado à direita, pró-armamentista, então muita gente tem arma e isso inibe a ação dos bandidos. Tá bom? Respondido? Essa daqui é uma pergunta bem interessante, olha só. O Airbnb vai acabar em Floripa? Essa história do STJ afetou os imóveis aqui? Muito interessante essa pergunta, porque, para quem não está sabendo, o Supremo Tribunal de Justiça, ele tomou uma decisão onde ele considerou que edifícios residenciais não obrigatoriamente são obrigados a aceitar locações de curto período, Airbnb, porque considerou que essa é uma atividade comercial e não uma atividade residencial. Claro que isso levantou várias discussões, uma delas é sobre o condomínio ter que fazer todo o rito para estipular essa regra, limitando o aluguel de baixa temporada de curta duração. Então, não são todos os casos, já tivemos alguns impactos aqui nos ingleses. Eu tenho inclusive um apartamento e um condomínio que foi decidido que não aceitam mais locações com menos de 15 dias. E nesse caso, o condomínio não seguiu o rito para incluir isso na convenção. Então, logo, essa regra não está valendo, porque precisa ter maioria, se eu não me engano, 2/3 dos proprietários têm que aceitar essa modificação. Então, resumindo, é uma regra que a longo prazo pode impactar, mas como a maioria dos imóveis aqui são utilizados para alocação de temporada, acredito que aqui o impacto não vai ser tão grande. Próxima pergunta. Vale mais a pena comprar imóvel na planta, pronto ou usado em Florianópolis? Depende, né? Essa é uma pergunta extremamente ampla, depende qual que é a tua finalidade. Se você é um investidor, quando você é investidor, você tem que considerar alguns aspectos. Você é um investidor que busca retorno recorrente, ou seja, você quer um imóvel para locação, você quer um retorno de temporada, alocação de temporada, de curto período, ou você quer um retorno sobre patrimônio. E aí nós temos uma diferença. Porque o imóvel na planta ele é interessante para quem? Para quem quer colocar menos capital e a médio prazo ter um retorno maior de valorização em cima desse imóvel. E também para aquela pessoa que quer comprar um imóvel próprio, tem pouco recurso e consegue fazer esse parcelamento durante a obra. E aí ela compra com preço congelado, digamos assim, e quando fica pronto esse imóvel é um bom imóvel, bem localizado e por um preço atrativo. Na entrega da chave ele já está valendo ali 30%, 40%, 50% a mais. E daí tem o caso dos imóveis usados. É interessante porque pode ser para uma pessoa que queira morar, comprar para morar, mas também existe o house flipping, que é uma modalidade que você compra um imóvel usado, às vezes até deteriorado, faz um recap nele, dá aquela geral, reforma, pinta, troca os móveis e você logo depois coloca ele à venda. House flipping é uma modalidade de investimento de jogo rápido. Comprou ruim, feio, abaixo do preço de mercado, dá aquela reforma e coloca para venda. Então depende do teu perfil, tá bom? Próxima pergunta, quanto um imóvel costuma valorizar por ano no norte da ilha? Existe uma média? Existe uma média. Se a gente pegar o que mais valoriza com o que menos valoriza, nós temos uma média. A média a nível Florianópolis é de 12% a 15% por ano. Por que não tem como a gente falar um valor exato? Porque o imóvel na planta, ele acaba valorizando mais. Porque quando você compra na planta, você congela o valor dele e aí no futuro, quando ele estiver pronto, ele já valorizou em 30%, 40%. Em contrapartida, imóveis que talvez são um pouco mais afastados da praia tendem a valorizar um pouco menos. Imóveis próximos da praia tendem a valorizar mais. Mas se eu fosse falar numa média geral, realmente fica de 12% a 15% ao ano. E aí vai depender muito do imóvel. Próxima pergunta.
Por que os imóveis tão próximos à praia nos Ingleses e Santinho têm diferença tão grande de preço? Eu entendo que essa pergunta está comparando Ingleses com Santinho. Tem duas características que fazem com que Ingleses seja mais caro do que Santinho. Uma delas é que os próximos à praia, nos Ingleses, a maioria tem escritura pública e isso agrega mais valor. E no Santinho a maioria não tem escritura pública. E tem um outro detalhe importante também, é que a mobilidade do Santinho é um pouco inferior. Só tem uma estrada de acesso e isso faz com que na temporada se torne um pouco mais trancado o trânsito. De modo geral, na ilha a gente já tem um movimento muito grande, mas aí Santinho tem esse pequeno detalhe que tranca um pouco ali a mobilidade. Mas, claro, dependendo do teu estilo de vida, isso não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Próxima pergunta: o que é mais vantajoso? Financiar agora, esperar baixar os juros ou comprar à vista para negociar melhor? Muito interessante essa pergunta, tá? Você tem duas opções aqui que são extremamente importantes. Uma coisa que você precisa entender é que comprar agora é a melhor opção. Como? Aí é a segunda melhor opção. Mas comprar agora é a melhor opção. Esperar baixar os juros não é inteligente. Até porque, se você não quiser comprar à vista ou não tiver condição, mesmo que a taxa de juros hoje esteja muito alta, essa é uma informação que poucas pessoas sabem. Você pode fazer o financiamento com a taxa de juros como ela está, e quando a taxa de juros baixar, quando a Selic baixar, você consegue fazer uma portabilidade de taxa e reduzir o teu financiamento. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, mas que viabiliza e faz com que seja muito mais vantajoso você comprar hoje o imóvel do que você comprar o ano que vem, esperando que a taxa de juros venha a reduzir. Por quê? Porque o ano que vem a valorização do imóvel ela já subiu muito mais do que os juros que você paga hoje dele. Tá ok? Então, comprar. Se você tem condição de comprar à vista, compre à vista, não pague juros. Mas se você não tem como, financie e então aproveite essa vantagem de quando os juros baixar, você conseguir descer o valor do seu financiamento. Como funciona o trabalho de um corretor de alto padrão? O que realmente diferencia um corretor profissional de um amador? Aqui, na verdade, são duas perguntas, eu vou te dar a minha visão com relação a isso. Eu acho que todo corretor, seja de alto ou não padrão, precisa respeitar as pessoas. Precisa ser um profissional que, como podemos dizer, que ouve e entende as necessidades dos clientes. E o respeito pelo cliente é o mais importante, independente de ser alto ou médio ou baixo padrão, porque todas as pessoas merecem esse respeito. O corretor de alto padrão vai ter algumas diferenças no quesito qualidade de conteúdo. Eu acho que isso é mais importante para o cliente de alto padrão. Por quê? Existe uma classificação de clientes que ele não consegue entender e perceber a diferença do corretor qualificado para o não qualificado. Mas como assim? É interessante essa pergunta porque eu estava refletindo sobre esse assunto. Nós trabalhamos com material de alta definição, investimos pesado em materiais, em equipamentos de alta definição. O Alisson, que é o meu videomaker que está filmando, eu brinco que ele tem, não vou nem falar o valor, mas ele tem na mochila dele um alto valor em equipamentos que a gente investiu para poder entregar um conteúdo de alto valor. E o que eu notei ao longo desses anos? Que o cliente, que ele é pouco exigente com relação ao nível de qualidade do corretor, para ele pouco importa essa qualidade. Porque esse cliente está buscando preço. Então aí entra esse detalhe. O corretor de alto padrão, para se comunicar com o seu público ideal, ele precisa ter uma alta qualidade de conteúdo. Quando eu falo alta qualidade, não só o conteúdo em si, mas a qualidade audiovisual também é importante. Um bom microfone, uma boa câmera, um bom cenário. Então tudo isso influencia para que esse corretor seja percebido pelo seu público ideal de alto padrão.
Já o corretor médio baixo padrão, se ele fizer um vídeo com um Pocket, com Samsung Pocket correndo, todo tremido, encher de texto na tela, esse cliente de baixo, médio padrão, eu não digo nem médio, mas o cliente de baixo padrão, ele não se importa se esse vídeo é bom ou é ruim. Se o preço tá bom, ele vai lá e compra. Ele não tá nem aí para atendimento. Às vezes ele não tá nem preocupado se o imóvel tem documentação, se o corretor faz a diligência correta na hora de vender esse imóvel. E aí acaba, na maioria das vezes, fazendo um mau negócio, porque ele não consegue diferenciar o bom profissional do mau profissional. E eu digo isso porque, mesmo no baixo padrão, no médio padrão, existem profissionais altamente qualificados que acabam não tendo o destaque merecido, porque não porque ele não sabe se vender, mas porque a forma qualificada da comunicação não conversa com esse público que não tem a exigência para ter essa qualificação. Não sei se fui muito complexo, se fui, volte, assista de novo e você vai entender o que eu estou falando. Em resumo, a minha comunicação, ela tem que se comunicar com o meu cliente ideal. O cliente ideal do alto padrão, ele quer isso, qualidade, ele quer atendimento VIP, ele quer presença VIP. O cliente de médio e baixo padrão, ele não se preocupa muito com isso. Então essa é a maior diferença. Essa pergunta aqui é interessante, tá? É a penúltima e aí eu vou responder a pergunta inicial. É seguro comprar imóvel em Florianópolis? O que eu preciso cuidar para não cair em golpe ou comprar imóvel irregular? Interessante essa pergunta porque ela tem várias camadas. Primeiro eu vou falar sobre os imóveis irregulares. E olha só que interessante. Vou até mudar minha posição. Estou sentado aqui há uma meia hora. Calma aí. Aí. Vamos lá. Florianópolis, ela possui um histórico de imóveis sem escritura. É algo muito comum, cultural. Por quê? Porque lá no passado, quando a coroa chegou aqui, na verdade eu não vou entrar muito em detalhe porque eu vou criar um vídeo para falar especificamente sobre esse assunto. Eu vou resumir. 90% dos imóveis em Floripa não tem escritura e é uma questão cultural. Então existe um comércio, ou seja, 90% da fatia de mercado é predominantemente, ela é sem escritura, então é à vista. Isso não significa que se você comprar um imóvel irregular, que é o imóvel sem escritura, você terá problemas, porque existe uma documentação que pode garantir essa compra para você. Até porque se não fosse seguro, não existiria mercado imobiliário em Florianópolis, justamente por essa porcentagem. Mas existe uma documentação que antecede a escritura que te dá essa garantia e aí você pode comprar. Com relação a golpes, Florianópolis e Santa Catarina é o principal estado vítima de golpes. Golpes online, golpes imobiliários e todos os tipos. Principalmente quando a pessoa ela quer fazer uma compra direta, por exemplo. Aí entra o assunto do corretor de imóveis de confiança. Por quê? Já recebemos diversos casos de pessoas que compraram imóveis de pessoas que não eram donas. Então é importante ter esse corretor de imóveis. Para não cair em golpe, você precisa ter um corretor de confiança. Então é seguro? É seguro comprar, desde que você tenha um corretor de confiança para te ajudar a fazer essa compra. Agora vamos para a pergunta sobre a bolha imobiliária. Afinal, Florianópolis é ou não é uma bolha imobiliária? Na verdade, eu fiz até um levantamento de dados aqui para mostrar que Florianópolis ainda tem muito que valorizar e que a valorização imobiliária que nós temos aqui, ela não é uma bolha desenfreada. Pelo contrário, ela tem uma consistência e tem um fundamento. Eu sempre falo isso, para que você saiba e tenha certeza se o imóvel, se a região ela tem uma valorização real ou é uma bolha, você tem que olhar o contexto. Você tem que olhar a estrutura da cidade. E aí eu vou te dizer alguns detalhes, algumas características que Florianópolis tem que reverberam essa valorização. A primeira delas é que é a capital mais segura do país. Tem a qualidade de vida com melhores índices de qualidade de vida do país. Essas duas características
já trazem valorização sustentável, porque as pessoas procuram isso para viver. Nós temos também um histórico de valorização que ele vem subindo de forma gradativa. A valorização ela não é aquela valorização exponencial sem fundamento. Ela vem valorizando. Nós temos aqui em Florianópolis um polo tecnológico que é o Vale do Silício brasileiro, que reúne aí várias multinacionais de TI, de tecnologia. E esse é um mercado extremamente disruptivo e potente que traz muita economia para a região. E isso contribui também para que a valorização seja consciente e constante. Eu não vou falar o nome de cidades próximas aqui de Floripa que realmente tem uma valorização imobiliária que é uma bolha, porque não tem fundamento. Quando você vê aquela valorização estratosférica baseada somente num marketing raso, aí sim é bolha imobiliária. Florianópolis é o oposto disso. Economia forte, segurança pública, qualidade de vida, grandes empresas vêm para cá, nós temos uma economia sólida em vários aspectos. Florianópolis não vive de marketing. E digo mais, Florianópolis ainda é vítima de vários marketings negativos. E mesmo assim, nós estamos em constante valorização. Porque a vida real aqui em Floripa, ela é o que traz essa valorização sólida e consistente. Então, meu amigo, pode comprar de olho fechado, que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a valorização ela vai continuar constante por conta de todo esse contexto que nós temos aqui em Floripa. Fechou? Então, esse foi o vídeo de respondendo aqui, eu não sei quanto tempo deu, eu acredito que foi um vídeo longo, porque aqui no YouTube a gente consegue te dar essa resposta com muito mais consistência, com muito mais conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço a gentileza que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, envia esse vídeo para pessoas que têm dúvida com relação a essas perguntas que as pessoas fizeram aqui para mim. E se você tiver alguma dúvida, deixa no meu comentário, coloca lá no meu Instagram também, que é onde eu consigo interagir mais próximo de vocês. Então segue lá, @DiogoTressi. E se você tiver dúvida, quem sabe a sua dúvida vai ser a próxima assunto para um próximo vídeo. Fechou? Muito obrigado por ficar até aqui.